mostrar para vocês como que a gente pode interpretar esses números para entender que países que estão agindo ou não para conter o vírus. Então olha aqui, por exemplo. No Japão e na Coreia do Sul, como eu disse para vocês, na média, conforme a gente descobriu com os números, o surto de coronavírus dobra de número de infectados a cada 5 dias. No Japão e na Coreia do Sul, o número de casos deles está dobrando. O número de casos deles está dobrando a cada 10 dias. Se a média são 5 dias, por que eles dobram a cada 10? Porque eles estão testando e contendo tão bem o vírus que eles estão impedindo uma pessoa de passar o vírus para 2 ou 3. Então eles estão conseguindo interceder antes da transmissão acontecer. Isso é o melhor sinal que você pode ter de que a estratégia está funcionando. A essa altura, o tempo para dobrar o número de casos da China já está em mais de 40 dias e está sumindo porque eles praticamente não têm mais casos lá dentro. Tem a controvérsia se eles não têm mais casos internos ou não. Segundo os números oficiais deles, eles não têm. E os casos que eles estão tendo agora são importados. Então eles não têm mais casos dentro do país para dobrar. Eles efetivamente zeraram isso. Mas outros países que estão fazendo muito bem são Singapura e o Japão e a Coreia do Sul, que eu elegi aqui, porque estão testando todo mundo que eles podem e garantindo que quem está com o vírus fica em casa, se isola e que os familiares e quem está ao redor de quem está com o vírus também colaborem, fiquem em casa. Com isso eles estão conseguindo conter o vírus, dá para a gente ver pelo número de casos dobrando tão lentamente. Isso aqui é um retrato puro do esforço que eles estão fazendo e de que é possível conter o espalhamento do coronavírus. Só que demanda esforço. A Itália está agora com o surto dobrando a cada 5 dias. Isso depois deles colocarem quarentena, depois deles colocarem isolamento e depois deles travarem completamente a região da Lombardia. Okay? Eles estão com novos casos a cada 5 dias ainda. Pode ser que ainda demore para a gente ver o resultado do travamento que a Itália fez há dias atrás. Geralmente são pelo menos 2 ciclos do coronavírus interrompidos e esse tempo até as pessoas manifestarem sintomas e serem hospitalizadas e morrerem, que a gente conta. Então a Itália pode ter reduzido mais ainda essa transmissão, mas ainda não deu tempo da gente ver isso por causa daquela progressão da doença que eu mostrei para vocês antes. Então eles estão dobrando de casos agora a cada 5 dias. A Alemanha e a Suíça estão dobrando de casos a cada 3 dias. E o caso deles é um caso bem específico. E eu queria mostrar para vocês. Você fala, não, mas você me disse que o vírus dobra a cada 5 dias, por que a Alemanha e a Suíça estão dobrando a cada 3 dias? Isso é sinal de que o surto avançou e eles estão conseguindo conter e agora testar todo mundo que está com coronavírus. Então o número de casos, pelo menos na Alemanha e na Suíça, que são países que têm muitos recursos e que estão levando isso muito a sério, esse número de casos tende a estar aumentando dessa forma, porque eles estão diagnosticando muitas pessoas que outros países não estariam diagnosticando, porque eles têm testes suficientes para conter o vírus. O ideal é que daqui 1 semana ou 2 ou 3, conforme o tempo passar e der tempo da gente ver o reflexo da ação deles, eles também estejam entre os países que estão dobrando a cada 10 dias só, porque agora eles conseguiram segurar todo mundo. De novo, para mostrar para vocês que é possível conter o vírus. A Espanha estava dobrando de casos a cada 3 dias, como é o caso há um tempo atrás, agora menos, do Reino Unido, Holanda, Austrália e Bélgica, e como é o caso a essa altura do Brasil e dos Estados Unidos. E a situação aí é um pouco diferente. Um pouco diferente por quê? Se você tem o surto em uma região, essa região dobra de casos a cada 5 dias. Se você tem mais de um foco, mais de um surto de coronavírus, você pode ter as 2 regiões dobrando, ou 3, ou 4, ou 5, ou quantas regiões for, dobrando a cada 5 dias. E a soma disso no final, elas não vão estar em sincronia, perfeitas, bonitinhas, é que você vai ver o número de casos dobrando no intervalo menor, como é o intervalo de 3 dias ou de 4. Então, nesses outros países, se esse surto está com um ciclo menor do que 3 dias, e não é porque estão testando muita gente, é porque tem mais de uma região atingida pelo coronavírus, e ele ainda está se espalhando forte lá. Isso foi muito seriamente o caso da Espanha. A Espanha ainda está com a maioria das pessoas infectadas pelo coronavírus naquela fase delas começarem a manifestar sintomas e começarem a procurar hospitalização. Mas pelo ritmo que a Espanha cresceu, e como eu mostro para vocês, ela ainda está com 4 dias para dobrar o número de casos, isso quer dizer que em pouco tempo a Espanha vai alcançar a Itália em número de mortes e provavelmente passar, porque ela ainda está com esse crescimento muito grande, só que ainda a gente não teve os 20 dias, 30 dias para começar a ver essas mortes acontecendo. Mas você consegue olhar para o número de casos agora e o crescimento e prever o que vai acontecer depois.
Reino Unido, Holanda, Austrália e Bélgica estão fazendo o possível para testar as pessoas, estão entre os países que estão crescendo mais rápido em número de testes. E Brasil e Estados Unidos são 2 países continentais que têm muito espaço e espaço suficiente para acontecer mais de um surto ao mesmo tempo e para a gente ver esse número de casos dobrando mais rápido do que outros. O que quer dizer que talvez, daqui para frente, se a gente quiser entender o que pode acontecer no Brasil, seja importante a gente olhar para os Estados Unidos, que já estão com seus 30 mil casos, 20 e poucos mil casos, eu já nem sei o número muito ao certo, mas que estão com mais de um foco de coronavírus lá e podem informar mais a gente do que os países europeus, que são pequenos e estão conseguindo conter o vírus em uma região só, como foi o caso da China também, por ter agido tão rápido. Tá? E aí o que isso quer dizer? Dá para dividir, então, com base nesse crescimento, os países nesse tipo de agrupamento aqui. A gente tem os países que estão fazendo muitos testes, como a Alemanha, como a Austrália, como a Coreia do Sul. E aí esses são os países que você vai olhar para os números e vai falar como que esses países têm tantos casos e têm tão poucas mortes. Porque é isso que está acontecendo. O que esses países estão fazendo é que eles estão testando tanta gente que a gente está olhando também para quem está infectado e está em casa, para quem está infectado e só teve febre, para quem está infectado e não teve mais nada, e não só para o número de pessoas que deu entrada em hospital com complicações. Por isso eles vão ter muito mais casos e muito menos mortes, sem falar na infraestrutura hospitalar. A gente tem um grupo de países que tem poucos testes e estão contando os hospitalizados, que é a situação da Espanha, que é a situação do Brasil, que é a situação dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, que estão testando mais gente. E nesses países a gente vai ver menos casos, bem mais gente proporcionalmente sendo hospitalizada e bem mais gente lá na frente morrendo, porque a gente não está contando todo mundo que está com vírus. E é por isso que eu falo tanto para vocês que não dá para você considerar que a sua região não tem coronavírus se ela não tem caso, porque quando a gente contar os casos, já vai estar lá pelo 12º, 15º caso daquela pessoa que teve sintomas e teve um monte de gente antes que foi infectada e a gente não está vendo. E tem os países que infelizmente já transitaram por uma situação muito pior, como é o caso da Itália, possivelmente o Irã, porque o Irã a gente não tem como saber se os números são esses, ou não tem esse acesso de imprensa que a Itália tem, em que não dá nem mais para contar a hospitalização. A região da Lombardia já tem tantos casos que as pessoas não têm mais como ser hospitalizadas. A Itália os números da Itália não informam mais quantas pessoas estão com coronavírus lá. O que acontece é que eles estão sendo obrigados agora a tirar os idosos da UTI para dar espaço para os mais novos que estão sendo hospitalizados. E a gente só vai ter como estimar o tamanho do surto na Itália daqui para frente, com base no número de pessoas que estão morrendo, e depois reconstruir para trás quantos casos aconteceram, porque eles não têm mais como fazer diagnóstico. E o próximo passo disso, e mais sério, é a Itália chegar num ponto, eu torço para que isso não aconteça, onde são tantos mortos em casa e em outras situações em que nem isso dá para ser contado, e isso passa a ser estimado também. A Itália está... Aliás, a Itália, por conta disso, é a prova da importância de todo mundo agir. Porque o que acontece? Pessoas mais novas não estão entre as que mais morrem. Quando a gente fala que quem tem abaixo de 19 anos tem 2 chances em 1000 de morrer, quem tem por volta de 30, 40 anos tem 5 chances em 1000 de morrer, bem menos de 1%. Isso não quer dizer que essas pessoas não têm complicações sérias e não precisam ser hospitalizadas. Pelo contrário, principalmente para quem tem entre 19 e 50 anos, pegar o coronavírus pode fazer com que você seja hospitalizado em proporções próximas às dos idosos. Só garante que você vai ter mais chances de sobreviver lá dentro. Então o que acontece na Itália agora? Os mais novos continuaram se expondo, pegaram o vírus, tiveram complicações que mandaram eles para o hospital, e aí porque eles são mais novos e têm mais chance de se recuperar, o hospital é obrigado a pegar os idosos, tirar do tratamento intensivo e colocar os mais novos ali. Então, mais novos, numa situação de estresse de sistema de saúde como é o da Itália, aumenta a mortalidade dos idosos, porque eles passam a ocupar os leitos. E isso é o protocolo de atendimento internacional. A gente tem que priorizar as pessoas que têm mais anos de qualidade de vida pela frente. Tá? Então, os mais novos que não se cuidaram na Itália estão matando os idosos a essa altura. Isso é o que a gente tem interpretando os números e seguindo esses países.